Fala aí, meu povo, boa sexta-feira pra vocês. Em esse vídeo eu vou falar sobre Leonardo Jardim e o que esperar do novo técnico do Flamengo. Acompanhei bastante temporada passada, eu acompanho bastante o Cruzeiro e vi muito do Leonardo Jardim, que eu esperava que poderia fazer um bom trabalho no Cruzeiro pelo seu estilo de jogo, especialmente por ser um técnico muito organizado e que eu acho também que pode ir bem no Flamengo, mas aqui o vídeo é mais para falar sobre nuances e como eu acho que vai ter que ser necessário alguma coisa de adaptação dele ao estilo dos jogadores do Flamengo e também dos jogadores ao estilo do Leonardo Jardim. Cruzeiro e Flamengo foram dois times que jogaram muito bem no ano passado, mas de formas muito diferentes. Não tinha muito a ver o jogo de muita imposição no campo de ataque que o Flamengo fazia sobre seus adversários e o jogo de muitos contra-ataques que o Cruzeiro fazia contra os seus adversários e que emperrava muitas vezes o Cruzeiro quando precisava jogar contra defesas muito fechadas. Antes, eu só quero falar uma vírgulazinha sobre a entrevista do José Botto na apresentação do Leonardo Jardim nessa quinta-feira. Ele disse logo na apresentação, ele falou que gostaria de fazer um statement antes de apresentar o Leonardo Jardim, dizendo que ele foi contratado pelo BAP para fazer diagnóstico e passar à diretoria. E que ele fez o diagnóstico do Filipe Luís, passou pro BAP e aí foi batido o martelo sobre a decisão de demitir o Filipe Luís. O que o Botto disse em primeira pessoa sobre a demissão do Filipe é que foi responsabilidade dele, José Botto, que foi uma escolha dele. E o que a gente tinha visto de notícias desde segunda-feira é que tinha sido uma decisão do BAP, inclusive que teria tido alguma fala do Botto ao Filipe Luís dizendo que não queria fazer aquilo, que estava cumprindo ordens. Seja qual for os casos, eu acho que o Botto sai muito enfraquecido e eu acho que ele deveria sair do Flamengo, tá? Se é o caso que é a versão dele, o que a gente tem em primeira pessoa, que ele tomou a decisão de demitir o Filipe Luís, se ele tomou a decisão em janeiro de renovar com o Filipe Luís e em fevereiro, depois de 12 jogos em pré-temporada, sem contar com todos os jogadores, ele já mudou de ideia, não me parece que alguém que tenha errado tanto de um mês para o outro seja a pessoa mais adequada a tomar a decisão seguinte, que é contratar o próximo técnico. Se o Filipe Luís estava errando, quem contratou ele errou mais ainda. Se o Filipe Luís estava errando na escolha, na escalação, na forma de preparar, de treinar o time, quem renovou o Filipe Luís e apostou no Filipe Luís errou mais ainda. Então se o Botto está certo em demitir o Filipe Luís, ele está errado em renovar o Filipe Luís. Já que é um espaço tão curto, né? Se o diagnóstico é tão rápido que aquela escolha em janeiro foi errada, é porque quem tomou aquela decisão não está apto a tomar a seguinte. Então eu acho que ele deveria sair junto do Filipe Luís, porque ele não tem condições de exercer esse cargo de diretor técnico do Flamengo. E se foi uma decisão do BAP e que ele acatou na segunda-feira, e que sem querer, e que depois na quinta-feira ele tomou as balas e disse que é uma decisão dele, ele é um fantoche do presidente do Flamengo, então ele também deve sair. Se ele não tem autonomia para trabalhar, para fazer o que ele quer, ele ainda precisa ter o discurso oficial de que aquilo ali é a ideia dele, ele não passa de um fantoche do presidente do Flamengo, então a impressão digital dele não está sendo colocada no trabalho do Flamengo, é um trabalho do BAP, não é um trabalho do Botto, então acho que o Botto deveria sair. Qualquer um dos dois casos, ele não me parece apto o suficiente para estar na posição que está, ou porque errou muito feio, e se ele errou muito feio, ele tem que sair junto do Filipe, tem que ser cobrado igualmente o Filipe, ou até mais, ou ele é um fantoche, pode colocar ali qualquer coisa, coloca ali uma figura decorativa e não precisa de alguém fantasiado de um diretor sério. Você achar que pode ser sério? Eu não acho sério, eu não acho nada, eu não quero que você fale comigo. Ela é intrometida. Vamos lá, gente, para falar de Leonardo Jardim e as diferenças de Cruzeiro e de Flamengo, primeiro eu vou falar dos números que eu peguei aqui. São números públicos, tá? Tá no site WhoScored, ele tem uma boa base de dados nesse sentido. E depois eu vou explicar mais ou menos questões mais visuais e menos de números. O que fazia com a bola Flamengo e fazia com a bola Cruzeiro, tomando em vista só Campeonato Brasileiro do ano passado. A posse de bola do Flamengo foi a primeira do Campeonato Brasileiro, uma média de 62,1%. O Cruzeiro teve a 14ª posse de bola do Brasileirão, 47,7%. Em passes certos, tem uma diferença de 300 passes certos de Flamengo para Cruzeiro por jogo. O Flamengo primeiro em passes certos, 500 passes certos em média por partida. O Cruzeiro 16º em passes certos, 297 por jogo. A porcentagem de passes certos do Flamengo 88%, do Cruzeiro 81%. O Cruzeiro forçava mais passes que o Flamengo, que controlava mais o jogo, com passes em teoria mais inofensivos para controlar os adversários. Nas zonas de ação,
Bola no terço de defesa. O Cruzeiro era o 9º time do Campeonato Brasileiro do ano passado que mais ficava com a bola perto do seu próprio gol. 28% da posse de bola do Cruzeiro era perto do gol defendido pelo Cássio. E o Flamengo era o último nesse quesito. A bola rapidamente saía da defesa do Flamengo, 21%, ele foi o 20º nessa classificação. Só que no terço de ataque, o Flamengo é o primeiro, como era de se esperar, 34%, e o Cruzeiro é o terceiro, com mais posse de bola no campo de ataque, com 29%. Em casa, o Cruzeiro foi só o sexto, com 31%. O Cruzeiro ficava muito com a bola no campo de ataque, no campo do rival. Mostra que se a bola está muito na defesa e está muito no ataque do Cruzeiro, quer dizer que ele está atraindo muito o rival para cá e depois está atacando muito. Em muitos jogos que o Cruzeiro precisou atacar muito perto do gol do adversário, ele teve muita dificuldade de furar defesas, como de Ceará, Santos, Sport, Recife. O Cruzeiro derrubou pontos contra esses adversários piores colocados, quando ele teve que ficar muito com a bola no campo de ataque. Mas mostra como o Cruzeiro é muito heterogêneo, né? Muito na defesa, muito no ataque, no meio campo as coisas se igualam, e não pouco na defesa e muito no ataque como era o Flamengo. O Flamengo dominava os rivais no seu campo e o Cruzeiro tinha essas duas pontas do jogo muito importantes, tanto a bola na defesa como a bola no ataque. Em tipos de gols, o total de gols do Flamengo foi o melhor ataque, com 78, o Cruzeiro foi o sexto, com 55 gols marcados. Cruzeiro foi o segundo time do campeonato que mais fez gols de contra-ataque. Se eu não estou enganado, o Palmeiras foi o primeiro. 9 gols do Cruzeiro foram marcados de contra-ataque. O Flamengo foi o último. Pelas métricas do WhoScored, o Flamengo só fez 1 gol de contra-ataque no último Brasileirão. Em jogada posicional, em jogada de campo aberto, por assim dizer, embora campo aberto para mim pareça mais transição do que jogada posicional, né? Quando o seu time está atacando com bola no pé, por assim dizer, jogada de posse de bola, o Flamengo foi o primeiro com 56 gols marcados, o dobro do Cruzeiro, que foi o oitavo, com 28. Isso daqui é importante, né? O Flamengo fazia muito mais gols quando atacava os seus adversários em jogadas construídas do que o Cruzeiro. Olha como o Flamengo fez muitos gols assim, como o Cruzeiro custou a fazer muitos gols assim. Em bola parada, os dois se igualaram, 14 do Cruzeiro, 14 do Flamengo. Aqui o Cruzeiro ganha em porcentagem, né? Como ele fez 13 gols menos no campeonato, quando eles igualam em números absolutos, quer dizer que a porcentagem do Cruzeiro é maior. Finalizações, o Cruzeiro finalizou muito mais de fora da área do que o Flamengo, era uma característica muito mais do time do Leonardo Jardim. O Cruzeiro foi o quarto time que mais finalizou de fora da área, 43% das finalizações do Cruzeiro eram de fora da área, e o Flamengo foi o último colocado do Campeonato Brasileiro que finalizava de fora da área com 36%. Tem uma explicação aqui, os adversários se fechavam muito contra o Flamengo, muita gente concentrada na frente da área. O Flamengo tinha que entrar muito pelos lados, então acabava entrando muito em cruzamentos, em jogadas de infiltração dentro da área do adversário. Em gols sofridos, em gols de contra-ataque, o Flamengo foi o quarto time que mais tomou gols de contra-ataque no Campeonato Brasileiro, tomou 6 gols em transições. Se explica também, os adversários se fechavam muito, então basicamente quem atacava o Flamengo estava atacando em contra-ataque. O Cruzeiro foi o 15º, o Cruzeiro tomou 4 gols em contra-ataques, ou seja, o Cruzeiro era um time de transição, era um time que saía muito rápido, mas que se defendia bem também aos contra-ataques dos adversários. Em jogada posicional, os dois times foram muito bem. O Flamengo é o segundo time que menos tomou gol em jogada posicional. O Palmeiras foi o que menos tomou, 15 gols, e o Cruzeiro tomou 18, foi o terceiro time que menos tomou gol de jogada posicional. Eram dois times que tinham boas defesas no último Campeonato Brasileiro. O que isso daqui mostra? Que o Leonardo Jardim, se ele for fazer o Flamengo ser o Cruzeiro dele da temporada passada, vai ser um time que vai se defender muito atrás, quando até tenta recuperar a bola na frente assim que perde. Não perdeu, é um time que se recompõe muito rápido, que rapidamente está organizado com muita gente atrás, pronto para recuperar a bola do adversário e sair muito rápido, e não é sair com um chutão, com um lançamento, sair tocando bem a bola o Cruzeiro até o campo do adversário, construindo ataques rápidos. O Cruzeiro não enrolava com a bola no pé. Ele pegava e atacava. Pelo menos era isso que ele queria fazer, atacar os adversários de forma muito rápida. O Flamengo o que fazia? Queria ficar com a bola, construir, ocupar o campo de ataque, a partir dali achar espaços, e não lá e cá, e não dar a bola para o adversário. O Flamengo não se sentia muito confortável sem a bola, como o Cruzeiro se sentia, tendo que defender atrás, e isso o time do Leonardo Jardim fazia sem nenhum problema. O Cruzeiro tinha peças para fazer isso, né? O Cruzeiro tinha 2 jogadores muito especiais, Matheus Pereira e Caio Jorge. Os outros, Wanderson e Christian, como pontas, por exemplo, são soldados, são jogadores muito trabalhadores. Lucas Romero é um cão de caça e o Lucas Silva é menos pegador, é um jogador mais corpulento, mais difícil, é um pouco mais lento, mas era um jogador muito importante como a âncora do time para
ajudar o time a sair jogando, para dar ajudas, para manter posse de bola, enfim, para sair das pressões adversárias. O Lucas Silva é um jogador muito importante, isso o Flamengo tem. Jorginho, por exemplo, acho que também faz isso bastante bem. Tem jogador de característica parecida. Os volantes talvez não sejam tão diferentes, Pulgar e Jorginho, de Lucas Silva e Lucas Romero. Daí pra frente, sim, os jogadores são bem diferentes, né? Se o Flamengo jogar com Paquetá pela direita e seja quem for pela esquerda, o Samulino é até mais trabalhador, mas Everton Cebolinha é mais jogador de drible, de 1 contra 1, de atacar. Se for Luiz Araújo, a mesma coisa. E especialmente os dois jogadores de frente são muito diferentes. Arrascaeta e Pedro são absolutamente diferentes de Matheus Pereira e Caio Jorge. Com esses dois jogadores, o Cruzeiro conseguia atacar muito rápido. O Matheus estava em todo lugar do campo, toda hora carimbando bola e pronto para oferecer passes longos, arrancadas, dribles em velocidade. O Matheus Pereira é mais elétrico do que o Arrascaeta. O Arrascaeta já é mais lento, é mais pausado, é jogar mais perto do gol do adversário, assim como o Pedro. O Caio Jorge é um atacante que você joga com ele em 40 metros. Ele arranca do meio campo, chega até a grande área do adversário em altíssima velocidade, mais do que os zagueiros. O Pedro é um cara mais de área, de arrancadas curtas, de 15 metros, 10 metros, bem diferente do Caio Jorge. Então, para o Flamengo se fechar, para o Flamengo jogar em transição, com Arrascaeta e com Pedro, é menos provável que esse time jogue assim. Com Caio Jorge e com Matheus, o Cruzeiro tinha mais dificuldade de jogar na área do adversário, de jogar no campo do adversário. Então são muito diferentes as características, especialmente dos dois jogadores defensivos. Isso aqui tudo quer dizer que o Flamengo vai jogar pior do que o Cruzeiro, que o Leonardo Jardim não é o técnico ideal, que deveria ter ido atrás de outro nome? Não. Porque o Leonardo Jardim, embora tenha jogado de forma bem parecida na minha visão, o Cruzeiro e o Mônaco são os dois grandes trabalhos que eu, pelo menos, acompanhei do Leonardo Jardim, e os dois times jogavam de formas parecidas, times sem tanta posse de bola, de mais recuperação, de ataques rápidos, com jogadores trabalhadores de lado de campo e por dentro também jogadores de bom pé, mas tinha muitas semelhanças na forma do time jogar, sendo menos protagonista do jogo do que é o Flamengo e do que foi o time do Felipe Luiz. Leonardo Jardim pode querer jogar assim, nunca teve peças para jogar assim. O Mônaco não é protagonista na França e o Cruzeiro não é hoje um time protagonista no Brasil, né? O Cruzeiro é um time se refazendo, era um time de contra-ataque na temporada passada. Tem até dificuldade nessa temporada de se tornar um time protagonista. Então, se bobear, o Leonardo Jardim quer fazer o time dele protagonista, quer fazer o time ter mais a bola, quer fazer o time amassar o adversário no campo de ataque, mas nunca teve material humano. Então, o que a gente vai ver no Flamengo, eu acho que é muito mais o Leonardo se adaptando aos jogadores do que os jogadores do Flamengo se adaptando ao estilo do técnico. Porque é difícil pedir para Arrascaeta e Pedro que eles sejam mais rápidos para contra-atacar. É difícil pedir para que Paquetá, Everton, Samulino, que voltem toda hora para marcar, que trabalhem muito para se recompor e não para ter a bola no campo de ataque. Então, eu imagino que será um time parecido com o do Felipe Luiz, eu imagino, tá? Porque qualquer que seja o técnico do Flamengo, os adversários vão se fechar e você vai precisar de posse de bola para entrar na defesa do adversário. Se você tem ataques muito rápidos como o time do Cruzeiro, você está dando a oportunidade do adversário te atacar de novo. E acho que esse time do Flamengo não tem elenco para ser atacado pelo adversário, mas sim para ficar muito com a bola, perder pouco a bola. E acho que era esse, inclusive, o problema do time do Flamengo nesse início de ano. Era um time que atacava mal, perdia muito a bola e por isso estourava muito na defesa. O time tomou muitos gols já nesse início de 2026. Acho que pode dar certo porque é um muito bom time, porque eu acho que daria certo com o Felipe Luiz. A volta do Jorginho, eu disse aqui no vídeo de demissão do Felipe, e eu disse também depois da derrota para o Lanús, que a volta do Jorginho eu acho que vai melhorar muito o time do Flamengo, porque ele é quem dá sentido para esse jogo. Não é o Arrascaeta que dá sentido, não é o Paquetá que dá sentido, porque esses caras estão lá perto da área para decidir as jogadas. O passe difícil, a finalização que tem que ser de sinuca, jogar em cima de um guardanapo, por assim dizer. O Jorginho é o cara que enxerga 100 metros de campo por 68 e que consegue ver todo o jogo. E o Jorginho não esteve presente nesse início de ano, isso fazia com que o Flamengo atacava pior, perdia mais bolas, estourava na defesa, o time não está bem fisicamente para pressionar depois que perde. Então, para mim, foi um castelo de cartas que foi caindo sem a presença do jogador mais importante, na minha visão, que é o meio-campista brasileiro-italiano Jorginho. Com a volta dele, eu acho que o time naturalmente iria melhorar. É um muito bom técnico, o Leonardo Jardim, organizado, sabe o que está fazendo, ele sabe os porquês, né? Por que estamos atacando bem, por que estamos atacando mal, e a partir daí, quando você sabe fazer as boas perguntas, você tem as boas respostas e ele tem jogadores para jogar um bom futebol.
Eu acho que vai dar certo, que o Flamengo vai ser favorito a Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. E vamos ver se vai ser mais parecido com o do Felipe Luiz ou com o Cruzeiro do ano passado. Eu acho que vai ser mais parecido com o time do Felipe Luiz. Tá falado, meu povo? É isso daqui. Bom final de semana para vocês. Vocês façam favor de ter juízo e de aproveitar o final de semana. Dá um like aí e se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Tchau, tchau, gente.